Boa noite a todos. Legal, para ficar mais visível aqui, né? Perfeito, perfeito. Bom, eu costumo começar sempre com uma música e hoje eu trouxe essa música aqui, ó. Uma música que eu fiz com a poetisa Gabriele Ribas. Como se sentir sozinho se o ar respira com você? A terra acolhe os seus pés e você é uno com tudo que existe. A separação é uma ilusão. Nossas raízes estão entrelaçadas. Somos um só coração e o coração é a ponte para a união. Como se sentir sozinho se o ar respira com você? A terra acolhe os seus pés e você é uno com tudo que existe. A separação é uma ilusão. Nossas raízes estão entrelaçadas. Somos um só coração e o coração é a ponte para a união. Como se sentir sozinho? Todos nós estamos interligados, nossas raízes estão entrelaçadas. Estamos todos aprendendo juntos, todos nós somos alunos, crianças, em jardim de infância da espiritualidade. E temos muito que aprender juntos, por isso trouxe hoje esse tema do perdão, que é um tema tão difícil ainda para aprendermos. Bom, eu vou pular isso aqui, falando quem eu sou. Essa comunidade Treinando Felicidade é online, a gente faz estudos de livros, entre muitas outras coisas. Quem quiser depois pegar mais informação comigo, pode vir falar depois comigo. A gente vai começar a estudar 2 livros agora, Comunicação Não Violenta e Faz Sentido para Você, sobre o propósito de sentido de vida. Ok, perdão no Evangelho. Estão me ouvindo bem daí de trás? Ok. Eu trouxe algumas citações que todos devem conhecer, né? Está lá em Mateus. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Esse tema
tinha que estar no Evangelho, é tão importante, e aqui está nas próprias palavras de Jesus. Ainda em Mateus: se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Isso está também na oração, né, do Pai Nosso, né? Perdoa-nos assim como perdoamos, ou como alguns preferem, assim como perdoarmos os nossos ofensores. E ainda Mateus: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não vos digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E tem uma passagem do Chico Xavier em que ele diz que a gente tem entendido mal esse comando, essa ordem de Jesus, né? Não é perdoarmos 70 vezes 7 coisas que acontecerem e pronto. Não. Chico Xavier dizia que é 70 vezes 7 cada coisa que nos fizerem. E também não é para a gente só botar na máquina de calcular e falar que depois de 490 vezes a gente pode parar de perdoar, não. Eu não podia deixar de começar falando de Evangelho, né? O perdão, ele é tão importante, e nós vamos hoje, eu pretendo trazer para vocês vários conceitos mostrando o porquê, né? Porque Moisés nos trouxe uma lista de coisas que não devemos fazer, na sua maioria. Jesus nos trouxe as afirmativas, o que nós devemos fazer: perdoar 70 vezes 7, amar o próximo como a si mesmo. O Espiritismo, a terceira revelação, vem nos trazer o porquê e o como fazer. E eu ainda vou trazer para vocês aqui alguns conceitos de psicologia que ainda confirmam, através da ciência humana, esse conceito do perdão, colocando-o realmente como um dos mais importantes para o nosso equilíbrio psicológico e espiritual, para nos trazer esse bem-estar tão desejado, o bem-estar completo, físico, emocional, psicológico, espiritual. E já que falei de Chico Xavier, mais um pouquinho de Chico Xavier. Vai. Aí. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares. Tanto quanto, ainda desajustados, também trazemos os nossos. É um convite a olharmos para nós mesmos antes de julgarmos o próximo e antes de condenarmos o próximo, não é? Outra pérola de Chico Xavier: a sabedoria superior perdoa, a inferior condena. Tem muito sábio por aí, né? E muitos também que se acham sábios. Mas se não perdoam, é uma sabedoria inferior. E não é a que nós estamos buscando se nós queremos o bem-estar espiritual. E mais uma: fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível. E essa frase tem um detalhe interessante. Chico Xavier ficava triste quando ofendiam ele. E tudo bem, a gente pode ficar triste quando somos ofendidos, quando alguma coisa ruim nos acontece. É normal, faz parte, somos humanos. Agora, o que a gente faz com essa tristeza que a gente sente quando é ofendido é que vai fazer a diferença. O que eu vou fazer com essa tristeza? O que eu vou fazer com isso? Vou transformar ela numa mágoa, num ressentimento prolongado? É uma escolha possível, mas eu estaria escolhendo prolongar também a minha dor, o meu sofrimento por ter sofrido aquilo. Então, ficar triste é normal, as emoções surgem incontrolavelmente, mas as emoções são fugazes, são rápidas. Isso é um conceito interessante da psicologia, segundo algumas linhas da psicologia. A emoção é uma reação bioquímica rápida.
O sentimento é a construção, o processamento dessa emoção baseado nos nossos princípios, nos nossos valores, nos nossos filtros internos. Então, a emoção é normal, natural e incontrolável. O sentimento é escolha nossa. E, portanto, é nossa responsabilidade e, portanto, gera causa e efeito também. Ok? Mais um pouco de conceitos espíritas aqui sobre esse tema maravilhoso. Do Consolador, um livro ditado por Emmanuel a Chico Xavier, a questão 337. Ele é perguntado a ele: concilia-te depressa com o teu adversário. Essa é a palavra do Evangelho. Mas, se o seu adversário não estiver de acordo com o bom desejo de fraternidade, como efetuar semelhante conciliação? Em palavras mais simples, assim, se eu quero me reconciliar com alguém, mas esse alguém não quer a reconciliação, e aí, o que eu faço? E a resposta de Emmanuel é: cumpra a cada qual o seu dever evangélico, buscando o adversário para a reconciliação precisa. Nossa responsabilidade, escolha nossa, faça a sua parte, busque. Olvidando a ofensa recebida, esquecendo a ofensa recebida. Perseverando a atitude rancorosa daquele, se ele continuar com rancor e não quiser se reconciliar, seja a questão esquecida pela fraternidade sincera. Então, faça a sua parte ainda e deixe para lá. Porque o propósito de represália em si mesmo já constitui uma chaga viva para quantos os conservam no coração. Inclusive, nos estudos que a gente faz sobre o perdão dentro da psicologia, a gente vê que existem vários conceitos diferentes sobre a definição mesmo de perdão. As diversas filosofias em toda a história da humanidade, desde pré-socráticos até hoje, todos que falaram de perdão, falavam cada um com uma nuance um pouco diferente. As diversas religiões também têm diversas compreensões sobre o tema. A gente está muito habituado com os conceitos cristãos, claro, porque nós somos cristãos, nascemos num ambiente cristão, numa sociedade cristã. Mas existem outras formas de entender o perdão por aí por fora. E a psicologia tem buscado, através inclusive de pesquisas em laboratório, com grupos de controle, voluntários e tal, buscado compreender as consequências do perdão e do não perdão para as pessoas no seu dia a dia, no seu bem-estar. Eu vou trazer algumas dessas coisas para vocês. Sabe me dizer até que horas? 20. Até as 20 de hoje. De hoje? Tá. De sábado. Tá bom. Bom, então vamos começar vendo essa questão do conceito. Vamos procurar definir melhor o que é o perdão confirmado pela ciência, né? Então, primeiro, antes de falar o que é, vamos falar o que perdão não é. Fica mais fácil aí primeiro limpar os conceitos equivocados antes da gente entrar no conceito próprio, né? Então, perdoar não é aceitar a ofensa. Ok, você está me ofendendo? Eu mereço. Está aqui minha cabeça, pode cortar. Né? Botei até uma guilhotina ali, porque, infelizmente, ainda algumas pessoas entendem o perdão assim. Perdoar é eu deixar fazer. Eu mereço. Não é isso, tá? Perdoar é esquecer a ofensa. No meio cristão mesmo, em algumas religiões cristãs, o Espiritismo é uma religião cristã, mas existem outras, em algumas linhas fala-se muito isso, esquecer as ofensas. Do ponto de vista psicológico, esquecer não é possível, porque nós temos um cérebro que tem a parte chamada memória que lembra das coisas. Não é esquecer, se esquecer é amnésia, é outro nome, é outra coisa. Eu vou chegar lá, mas deixa eu já dar o spoiler, que não é esquecer propriamente, é a gente conseguir lembrar do que nos foi feito e aquilo não doer mais. Isso é o perdão, cientificamente falando. E é esse que coincide com o que Jesus nos ensinou. Ele, em momento nenhum, mandou a gente esquecer. Ele mandou, perdoa, perdoa. Chico Xavier falou, deixa para lá. Se o outro não quiser, Emmanuel falou, né? Deixa para lá se o outro não quiser se reconciliar. Mas esquecer é outra história, né? E a gente pode perdoar completamente e continuar pro resto da vida lembrando daquilo sem que aquilo fira mais. Uma metáforazinha só para firmar mais. Esse conceito é um pouco polêmico, deixa eu falar um pouquinho mais dele.
A gente, quando era criança, estava andando de bicicleta, caiu, cortou um braço, fez um corte no braço. Doeu, choramos, tratou, fez curativo, aquela coisa toda. Uma semana depois, já tinha esquecido, mas a cicatriz estava lá. E, dependendo do ferimento, hoje, décadas depois, a gente ainda pode estar com a cicatriz. Pode ainda lembrar daquele tombo que a gente chorou e que fez a gente sofrer. Mas aquilo não me incomoda mais, não dói mais aquele risquinho que eu tenho no braço hoje. Perdoei já a bicicleta. O perdão não é concordar com o ofensor. Você está certo, você tinha que ter feito isso mesmo. Óbvio, né? Não preciso nem falar muito sobre isso. Não é evitar a punição do ofensor. Isso é interessante quando a gente pensa na área jurídica, por exemplo. Uma pessoa comete um crime e a vítima do crime pode perdoar o criminoso. Mas isso não impede que o criminoso vá responder à justiça, ser preso, se for o caso. Né? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E existem exemplos grandes, maravilhosos, de pessoas que sofreram grandes injúrias e perdoaram os criminosos, mesmo que os criminosos tenham respondido à justiça humana. Perdoar não é ser bobo. A gente ouve muito isso em consultório, né? Não, eu não posso perdoar fulano, senão o que é que ele vai achar que eu sou? Pelo contrário, o perdoador é mais forte. Ele está mais centrado. Ele está mais cônscio de si mesmo, dono de si mesmo. Ele já tem o poder de conseguir se libertar daquilo. Não importa o que o ofensor fez ou continua fazendo. Parecido com esse. Perdoar não é virar santo. A gente também ouve muito isso, né? Não, eu não sou Madre Teresa de Calcutá. Já me disseram isso umas 3 vezes, as 3 pessoas diferentes. E não sei por que usam ela como exemplo, porque ela foi um exemplo de várias coisas lindas, mas de perdão especificamente não sei. E não tem nada a ver. E mesmo que fosse coisa de santo, não seria interessante a gente se tornar santo? Não é uma coisa legal se tornar santo? Não significa que estamos evoluindo espiritualmente? É o que nós gostaríamos, claro. Mas não é. Perdoar não é virar santo, não. E... Opa! Aqui... Essa também é polêmica, como a gente acabou de ver ali no Emmanuel. Algumas linhas religiosas, e a gente ouve isso muito no meio espírita também, é que você precisa se reconciliar. Não depende só de você, depende do outro também. Então, é possível a gente perdoar, mesmo que não haja reconciliação. E às vezes, mesmo nós que fomos ofendidos, não desejamos a reconciliação naquele momento. A gente pode deixar para a próxima encarnação, muitas vezes. Porque às vezes é muito doloroso, a pessoa continua com a intenção de nos ferir, continua querendo nos machucar ainda. A gente vê muito isso nesses casos de relacionamentos tóxicos, né? Perdoar não quer dizer continuar junto com a pessoa que está te batendo. Tá? Então não há necessidade, para que se considere que você conseguiu perdoar e conseguiu despertar aquela luz dentro de você, conseguiu evoluir, não necessariamente você se reconcilia com a pessoa naquele momento. Tá? Sabemos que o objetivo da evolução é todos nos amarmos uns aos outros, então um dia vamos conseguir reconciliar. Mas para a gente trabalhar a necessidade do perdão dentro de nós, isso não é necessário agora. Nem sempre. Se puder, ótimo. Se busquem, como o Emmanuel falou, busque, faça a sua parte. Se o outro não quiser, ou se não der para fazer isso ainda, dê tempo ao tempo. Ok, limpamos alguns conceitos então que existem por aí sobre o perdão. Agora vamos falar sobre o que o perdão é. O perdão é se desamarrar, se libertar. Tem uma metáforazinha que eu gosto também, que é assim, você vem andando lá na calçada e vem uma pessoa de lá, aí a pessoa sem querer pisa no seu dedão do pé. Aquela dor no dedão do pé. Aí você fala, peraí, que eu tenho uma corda aqui, vem cá, deixa eu me amarrar em você. Isso é o que a gente faz normalmente quando as pessoas nos ofendem. A gente se amarra no ofensor. E perdoar o que é? Desamarrar. Ele estava indo para lá, eu estava indo para cá, para que eu vou ficar preso nele? Vamos seguir meu caminho? Se desamarre, se livre. O perdão é liberdade para quem perdoa.
e não necessariamente para quem é perdoado. Às vezes o perdoado nem fica sabendo que foi perdoado e não precisa, porque o perdão não é para ele, é para a gente. A gente é que precisa aprender a perdoar, porque o perdão faz bem para a gente precisa. Porque quando a gente consegue aprender a perdoar, a gente muda uma chave dentro da gente. Muda um padrão mental, muda um padrão emocional, muda. E quando muda isso, muda tudo. A nossa vida fica melhor. Estou dando um monte de spoiler, mas vamos lá. O perdão o que é? É buscar compreender o ofensor. Algum motivo ele teve para fazer aquilo. De alguma forma, na cabeça dele, fez sentido agir daquela forma. Senão ele não teria agido. Ninguém age fazendo uma coisa que não faz sentido para ela. Depende de várias coisas, da compreensão de mundo que ela tem, da educação que recebeu, do passado reencarnatório dela, sei lá. Mas a gente tem que tentar entender, não concordar, como já vimos, não é concordar com ele. Mas é procurar entender o que motivou ele a fazer aquilo. Com isso, nós estamos praticando duas coisas importantes: compreensão e tolerância. E, de quebra, isso vai nos ajudar a chegar no perdão. O perdão é cessar, parar absolutamente com os sentimentos de raiva, rancor e mágoa. Aqui eu queria fazer só um pequeno ajuste nesse texto, porque raiva é, segundo os estudos, uma das 6 emoções básicas. As outras emoções são combinações das 6 básicas. E, como eu já falei, a emoção é uma reação bioquímica que surge e você não controla e vem. Então, sentir raiva, todo mundo sente. Normal. A questão é o que você faz com a raiva que você sente. Se você transforma ela num sentimento de rancor, de mágoa, de ressentimento, ressentimento é ressentir. É sentir e sentir de novo, e sentir de novo, e sentir de novo, você fica sentindo aquilo mais tempo. Isso é uma escolha sua, é um processamento que você fez da emoção que você sentiu. Então, o perdão é cessar totalmente rancor, mágoa e ressentimento se você sentir raiva. Ok? Eu voltei, né? Perdoar é deixar de querer mal. Olha que eu não estou nem falando em vingança, né? Eu acho que já é tão óbvio para essa plateia que a vingança não é uma coisa legal. É óbvio que a vingança é o oposto absoluto de perdão, né? Eu estou falando de não desejar o mal. Porque tem aquela chamada vingança branca. Não, eu não desejo mal para fulano não, mas se ele escorregar na banana eu vou dar uma gargalhada. Se ele se der mal eu vou achar é bom. Isso é um tipo de vingança. Mentalmente você está se vingando da pessoa. Não faça isso, porque isso não é perdão. O perdão é deixar de querer mal, deixar de desejar o mal à pessoa. O perdão é desvencilhar-se da dor, de se desamarrar da dor, para investir a energia em si mesmo. Porque, gente, não perdoar, enquanto a gente não perdoa, enquanto a gente está amarrado no cara que pisou o dedão do pé da gente, a gente está gastando energia. Desperdiçando energia. Estamos desperdiçando uma coisa fundamental na nossa vida de espírito, que é a nossa energia. Nosso tempo, nossa energia. Que se a gente não gastar com isso, vai sobrar e a gente vai poder usar essa energia em outras coisas mais positivas na nossa vida. Quando a gente perdoa, a gente ganha mais energia, porque sobra, para fazer outras coisas melhores. Investir na produtividade, na nossa vida, nos nossos desejos, nas nossas conquistas, nas nossas buscas, nas nossas realizações, na nossa evolução. Isso é perdão. Se livrar da dor, parar de gastar energia com ela e investir a energia em si. O perdão é um caminho para a cura, tanto física quanto psicológica. E a gente vê, vocês devem ter ouvido já falar, conhecem casos de pessoas em hospitais que quando finalmente se encontram com alguém que vai lá visitar, alguma coisa assim, e há um perdão ou uma troca de perdão, dependendo, ou ela perdoa ou ela é perdoada e tal, aquela pessoa recupera a saúde mais rápido, melhora, e às vezes chega até a alta, sair do hospital.
O perdão nos livra de sintomas. Porque quando você está com pensamentos negativos, emoções negativas, e aquilo gira em torno de você como se fosse uma aura, uma nuvem preta, que vai se acumulando, se condensando, igual uma nuvem de chuva, que quanto mais condensada, mais escura ela fica, por isso que a gente sabe que vai chover, porque ela está condensada e fica escura, né? Quando isso tudo fica condensado dentro da gente, nossos pensamentos, nossos sentimentos, não chove, né? O que acontece com a gente quando a gente está com essa nuvem dentro da gente? Cria sintoma, cria doença. A gente adoece quando não perdoa. Isso é ciência. A gente adoece quando não perdoa. Então, perdoar não quer dizer que perdoei e pronto, fiquei curadinho. Não. Mas é um caminho para a cura. É um tratamento. É um remédio. Para a gente, combinando com outros remédios, com outros tratamentos, quando estivermos doentes. É sempre um questionamento interessante a gente fazer. Cada vez que a gente estiver doente, qualquer que seja o tipo de doença, grave ou não, a gente se perguntar, será que está faltando eu perdoar alguém? O perdão isso é importante sabermos, é um processo trabalhoso, demorado, não é imediato. Não é sair daqui e falar, eu assisti uma palestra do Flávio, agora perdoei, consegui. A gente tem que primeiro, o que a gente está falando hoje é o conceito, é a teoria. Agora, depois da gente entender a teoria, temos que passar para a prática. Começa aqui, a gente entende. Depois a gente passa para cá e sente, eu preciso fazer isso, eu quero fazer isso. Depois é que vem para a mão, para a ação, para a prática no dia a dia. E isso demora. E é claro que a gente não tem, nenhum de nós aqui tem uma pessoa só para perdoar. Todos nós temos várias. Cada uma delas pode ser um processo maior ou menor, mais lento, mais rápido, não importa. O que importa é a gente começar o caminho e trabalhar dentro de nós para chegarmos nesse perdão. Por quê? Quem não perdoa, meio que já falamos, mas vamos ver o que acontece com quem não perdoa. Fica preso no passado, né? Isso a gente também vê muito em consultório. A pessoa que está revivendo até hoje uma coisa que aconteceu lá no passado e ela não perdoou, a outra pessoa que já fez alguma coisa contra ela já até esqueceu, já nem lembra mais, e ela até hoje está presa no passado. Enquanto isso ela não progride, não evolui, não melhora. Quem não perdoa, não progride. Ok. Quem não perdoa, adoece. Falamos, né? Psicológica e fisicamente, porque gera sintoma físico mesmo, não é só psicológico. Quem não perdoa, considera seu sofrimento insuportável, maior do que o dos outros. É muito comum isso também. Eu não consigo perdoar porque o que aconteceu comigo é maior do que o que aconteceu com qualquer outra pessoa. Aí é o vitimismo, né? A pessoa começa a se achar coitadinha, porque ela não consegue ver o sofrimento dos outros. Ela começa a olhar para o dela só e acha que o dela é insuportável. E existem provas de que o perdão é possível por maior que seja o sofrimento. Tem um caso famoso na internet, acho que no YouTube tem um vídeo de uma senhora que foi torturada num campo de concentração na Segunda Guerra. E depois de idosa, eu acho que ela já desencarnou, mas um vídeo é de, eu acho que uns 10 anos atrás, e ela tinha, nessa época, uns 10 anos atrás, talvez um pouco mais, ela conseguiu a oportunidade de se encontrar pessoalmente com o cara que torturou ela lá no campo de concentração. E ela perdoou. E no vídeo ela está falando como é que foi e como ela se sentiu. Gente, é emocionante. Eu não contando para vocês aqui, não tem jeito de vocês sentirem o que a gente sente quando assiste o vídeo. Ela mostrando com esse exemplo pessoal que não existe nada imperdoável. Nada. Quem não perdoa tende a crer que a ofensa é imperdoável. Eu estou me antecipando dessa hoje. Não é imperdoável. Quando você está achando que é imperdoável é porque você ainda não está conseguindo chegar lá. Mas é possível, sempre é possível. Quem não perdoa tende à vitimização. Falando também que a pessoa age como vítima, né? E ela usa a ofensa como álibi.
Essa de usar como álibi é interessante, a gente também ouve muito isso. Ah, eu sou assim porque meu pai, porque minha mãe, porque o meu namorado, porque fulano, ciclano. Nunca é por causa dela. Está usando a ofensa que ela recebeu de outros como álibi para não estar bem. Ou para não ser uma boa pessoa, às vezes. Para justificar seus erros. Precisa nem dizer, né? Quem não perdoa não consegue enxergar o outro. É o autocentrismo, é o olhar só para o próprio umbigo. Falamos também disso, né? De não consegue achar que o seu sofrimento é insuportável e não consegue ver o sofrimento do outro. É isso aí. E aqui tem uma coisa específica da psicologia positiva, que é um braço da psicologia que desenvolve justamente a pesquisa dos talentos, das capacidades das pessoas, o estudo de o que faz as pessoas felizes, etc, etc. A parte apaixonante da psicologia para mim. Então, para a psicologia positiva, o perdão promove emoções positivas. E as emoções positivas, segundo Martin Seligman, que é um grande cientista da psicologia positiva, as emoções positivas é um dos 5 pilares básicos do bem-estar. Para que você esteja bem, você precisa ter emoções positivas. E o que ele diz que é muito interessante, precisamos perceber as emoções positivas que nós temos. Porque todos nós temos, e está comprovado que todo dia acontece mais coisa boa do que coisa ruim. E a gente está tão habituado a focar nas coisas ruins que a gente não percebe isso. Então, para que a gente fortaleça um dos 5 pilares do bem-estar, termos mais emoções positivas e percebermos as que estamos tendo. E o perdão promove isso. Isso aqui é uma frase de um outro psicólogo importante. É um processo de redução das emoções, o perdão, é um processo de redução das emoções, das motivações e das cognições negativas baseadas no ressentimento. Ou seja, com o ressentimento, suas emoções ficam negativas, suas motivações ficam negativas, suas cognições, suas compreensões, sua capacidade de entender as coisas fica também com viés negativo, pela falta do perdão. Então, o perdão reduz esses vieses negativos. O perdão é um recurso de regulação das relações humanas. Então, o perdão tem ainda uma vantagem social. Melhora-se a sociedade. As pessoas começam a se dar melhor. Tem menos conflitos, tem menos brigas, né? O perdão é muito usado pelos profissionais das mediações de conflitos, que estão sendo muito contratados consultores de mediação de conflito em esferas políticas e empresariais, etc. E eles trabalham muito com esse ponto do perdão. O perdão reduz a motivação para a fuga e para a vingança. Bom, da vingança meio que já falamos, e a fuga, você já deve ter ouvido falar que diante de qualquer dificuldade existem 3 reações possíveis. Enfrentar, fugir ou congelar. Né? Você vê um leão na sua frente, ou você parte para brigar com o leão, ou você sai correndo, ou você congela, não faz nada. E o perdão reduz a motivação para a fuga. E, consequentemente, para a paralisação também. Ele te leva para o enfrentamento consciente, responsável, claro. Se for um leão, não vai brigar com ele. O perdão aumenta a motivação para sentimentos e comportamentos mais produtivos. Tem a ver com o que a gente falou de que sobra energia, porque você para de gastar ela com o rancor, com o ressentimento, e vai usar essa energia para fazer coisas do seu interesse, para o seu bem-estar. Então, são sentimentos e comportamentos. A gente diz que tudo começa no pensamento, aí vem um sentimento que veste o pensamento, potencializa ele, aí vira comportamento. Do comportamento vira causa e efeito, que é um dos princípios básicos também do espiritismo, e a terceira lei de Newton, tá, da natureza, né? Tudo começa no pensamento. Mas com o perdão, a gente passa a ter sentimentos e comportamentos mais produtivos. E a gente ressignifica a adversidade. Ressignificar é uma coisa maravilhosa. É você entender aquilo, dar outro significado para aquilo.
uma adversidade, um problema que você passou, uma coisa que aconteceu, se você ficar achando apenas que aquilo ali foi uma coisa ruim, você vai sofrer. E é uma coisa ruim, claro, quando a gente sofre alguma coisa, mas tudo tem dois lados. E ressignificar é olhar o outro lado. Tá, aquilo foi duro, me fez sofrer, me fez chorar, mas o que é que eu ganhei com isso? O que é que eu aprendi com isso? Que porta se abriu quando aquela fechou? Não tem também esse conceito? Sempre tem, sempre, tudo tem dois lados. E o perdão libera o indivíduo para seguir em frente, ele ganha energia vital, tem a ver também com a realocação, né, realocação da energia que estava sendo gasta com o rancor. E, finalmente, o perdão é uma das forças de caráter. Isso é um conceito típico da psicologia, tá? Não vou entrar muito aqui, que nós todos temos várias forças de caráter, que são características humanas, que todos os seres humanos têm, e que são instrumentos, ferramentas que a gente tem que desenvolver dentro de nós. E que quando nós estamos com as nossas forças de caráter bem desenvolvidas, elas nos levam para as virtudes, que são os comportamentos esperados e que trazem consequências positivas, e essas, por consequência, nos levam para a felicidade, que é o que todos nós desejamos. Foram estudadas até agora 24 forças de caráter no ser humano, e o perdão é uma delas. Ok, agora eu vou entrar numa parte que eu sempre acho muito importante colocar, sempre que eu falo em algum lugar assim. Como eu disse, isso tudo é teoria. Perdão não é um momento, é um processo, é demorado, nós temos que agora trabalhar, fazer. Mas se eu só dissesse isso, passasse a teoria e falasse agora se virem, não ia ser legal, não é, Ashton? Então, eu gosto sempre de passar para isso aqui, ó. Dicas práticas. Como que a gente faz isso? E o Espiritismo nos traz o porquê e o como, não é só o porquê, né? Então vamos falar um pouco do como, que eu vou conseguir desenvolver mais o perdão em mim. E eu vou chegar até no final, ainda antes das 20 horas, eu vou chegar ainda até em alguns exercícios que eu quero passar para vocês, ou pelo menos um, conforme o tempo. Mas dicas gerais, ideias gerais sobre o perdão. Perdão não é um sentimento. Ele é uma escolha consciente. Já falei, a gente tem uma emoção, reação bioquímica, aí passa pelos nossos princípios, nossos valores, nossos conteúdos inconscientes, nossos filtros, viram sentimento. E isso pode ser controlado com consciência, com treino, com exercício. A gente controlar a construção de sentimentos a partir de nossas emoções. O perdão não é isso. O perdão é uma escolha consciente. Falar, não, ok, tive tal emoção, tive um sentimento que não foi tão bom, estou precisando perdoar. Porque se meu sentimento foi bom, já nem preciso perdoar, né? Mais uma historinha que me lembrei agora. Gandhi, o libertador da Índia, né, conseguiu a independência só com não violência. Uma vez uma jornalista perguntou para Gandhi, Gandhi, o que é que você faz quando as pessoas te ofendem? E aí ele respondeu o seguinte, quem que me ofendeu? Esse cara não precisa perdoar. Para quê? Porque o perdão não é você se libertar daquele sentimento ruim teu. Como eu falei, o perdão é seu, não é para o outro, é para você. Para você se libertar do sentimento negativo que você mesmo, inadvertidamente, deixou criar, nascer dentro de você. Você tem que se livrar desse sentimento ruim. Se você nem teve esse sentimento ruim, Jesus, na cruz, ele não falou, me perdoa, ou sei lá, ele pediu para Deus perdoar as pessoas que estavam crucificando ele, porque eles não sabiam o que faziam. Ele não se sentiu ofendido. É claro que isso é um degrau que a gente ainda está um pouquinho longe de atingir, né? O de Gandhi, quem dirá de Jesus. Mas é importante a gente saber isso, que o perdão é uma escolha. Se eu, durante essa palestra aqui, já estou pensando e lembrei de uma pessoa que eu ainda não perdoei, que eu lembro dela sempre com rancor, pronto, já descobri o foco do meu trabalho para os próximos dias. Eu posso fazer agora a escolha consciente, essa pode ser imediata. Eu escolho, eu vou trabalhar nisso, eu vou conseguir, eu quero conseguir chegar a perdoar aquela pessoa. Outra dica. É um processo de mudança, não um evento. Bom, já falamos também, né? É um processo, não é imediato. Também já falei, né? Pode ocorrer sem que o perdoado saiba
que foi perdoado, ou que reconheça. Às vezes você até encontra com a pessoa e fala, não, eu já te perdoei. E a pessoa diz, não quero saber. Não importa, gente, não precisa. O perdão não é para ele, é para você. A gente precisa perdoar. Se a pessoa responder com essa agressividade, a gente pode ter compaixão. Poxa, essa pessoa ainda está num nível que não consegue sequer ver um oferecimento de paz que eu estou dando para ela aqui. Porque eu também não precisava dizer para ela que eu tinha perdoado ela. É para mim o perdão. Mas se eu cheguei a dizer para ela, olha, te perdoei já, se não for para espezinhar, porque aí significa que você na verdade não perdoou, se for só para jogar na cara dela que você perdoou, você não perdoou então, né? Só para cutucar. Então isso não é perdão. Agora, se você realmente perdoa e está dizendo para a pessoa, provavelmente sua intenção é uma oferta de paz, né? Se ela não quis receber, que pena, né? Mas é uma escolha de cada um. O perdão não deve ser dado com esperança de recompensa. Essa é muito importante também. Eu vou perdoar porque Deus vai ver né, que eu estou sendo bonzinho, estou sendo esforçado, e aí eu vou conseguir coisas melhores na minha vida porque eu estou sendo bonzinho. Isso também não é perdão. Isso é barganha, isso é negociação, é chantagem, né? Mas o perdão não tem esperança de recompensa. Você não perdoa para alcançar alguma coisa, não. Você perdoa para conseguir sua libertação, sua paz, que já tem que ser mais do que suficiente. Nada é imperdoável. Era aqui que eu contava a história daquela senhora lá do campo de concentração, mas já contei. O perdão é importante, sim, a gente exercitar a empatia, se colocar no lugar do outro. Tá? Tem a ver com o que a gente falou também sobre compreensão e tolerância. Entender qual foi a motivação da pessoa e se colocar no lugar dela ajuda a gente a chegar nesse entendimento. E chegar nesse entendimento ajuda a gente a conseguir perdoar. Pelo menos, como é um processo, pelo menos a primeira fase aí é reduzir o rancor, reduzir o ressentimento. Você lembra da pessoa, aquilo ainda dói, mas você agora já entende. Ela não estava num bom momento, ou ela... Cuidado também, porque assim, ela ainda não tem esse nível de evolução, é um pensamento muito vaidoso, você já está se achando superior a ela, né? Pode até ser que não esteja mesmo, mas naquele ponto, em outro você deve estar abaixo dela, porque nós todos estamos assim, né? Estamos no mesmo barco. Então, entender a motivação da outra pessoa e se colocar no lugar dela são dicas fundamentais, importantíssimas. E aqui uma coisa importantíssima que é não esquecer do auto-perdão. O tempo todo eu estou falando do outro que nos ofendeu, das ofensas, né? E a gente esquece que o auto-perdão também é muito importante. E o que é o auto-perdão? É você lembrar de uma coisa que você fez há 10 anos atrás e ainda se envergonhar pelo que fez. Você não se perdoou. E é importante a gente também usar essa compreensão, essa tolerância com a gente mesmo e pensar, poxa, naquela época eu ainda não sabia. Agora eu sei. Hoje eu não faria mais isso. Ter certeza de que hoje você não faria mais isso. E isso é se perdoar. Porque muitas vezes também a gente se paralisa quando não se perdoa. Aqui está, se auto-sabota. A gente se sabota quando não se perdoa. Quando a gente fica se sentindo culpado. Todos nós erramos, todos nós cometemos erro. E ainda vamos cometer muitos outros, não tenho dúvida disso. Agora, se cada erro que eu cometer, eu enfiar a cabeça dentro da terra igual o avestruz, eu não vou caminhar mais. Né? Então eu preciso também fazer esse exercício de me olhar, me entender, buscar a motivação que eu tive, entender a fase que eu estava, o que aconteceu e me perdoar com essa certeza de que agora eu entendi, não vou mais fazer isso. Tá? O auto-perdão. Chegamos nas técnicas. Vai dar para falar de algumas, então. Mas eu não vou falar de todos, não. Eu vou falar de algumas. Deixa eu ver aqui. Já sei. Eu vou começar por uma lá de trás. Passar rapidinho aqui. Começar com essa aqui. Opa, é essa mesmo. Isso aqui é uma sigla que veio do inglês, que eles criaram uma palavra, né? Que em inglês essa palavra significa alcançar, é um verbo to reach, alcançar, conseguir chegar lá, né?
E são 5 passos para a gente chegar no perdão. Tá? As palavras que estão aqui embaixo são traduções que tentaram fazer para o português, não são tão boas, não. Eu não lembro todas as palavras em inglês quais eram, mas eu sei o conceito de cada um desses 5 passos. Então, primeiro passo, que vocês talvez já tenham começado a fazer aqui. Lembre de um caso em que você ainda acha que não perdoou. Lembra do fato e percebe, esse aqui eu não perdoei porque quando eu lembro ainda dói. Então, se ainda dói, eu ainda não perdoei. Lembrou? Procura lembrar com detalhes, tal. Se quiser fazer esse exercício com calma em casa depois, pega um papel, escreve. A escrita sempre é boa nesses exercícios psicológicos. A gente mobiliza alguns recursos cerebrais quando a gente faz a escrita à mão, não é no computador, é à mão mesmo. Então, lembre o que é que você deseja, que você está querendo fazer essa escolha consciente agora de eu vou perdoar isso. Pensa o que é. Aí, o que eles chamam de empatia é o que a gente falou de entender o outro, compreender o outro, qual foi a motivação do outro, por que o outro fez aquilo. Será que ele acordou de manhã e falou assim, hoje eu vou fazer mal para aquela pessoa? Dificilmente. E se é porque já está vindo o dia mais antes, né? A intenção já tinha nascido antes. Quando você está no trânsito, dirigindo, vê um carro e te fecha no trânsito, você acha que aquela pessoa fez de propósito? Falou assim, eu vou fechar aquele cara ali? Não é. Normalmente, as pessoas não fazem o mal de propósito. Isso é uma coisa importante da gente conscientizar também. As pessoas não fazem o mal de propósito, a menos em casos raros de patologias mesmo, pessoas que têm problemas sérios. Normalmente, a pessoa fez aquela coisa errada, porque naquele momento parecia para ela a melhor coisa a se fazer. E se aquilo te atingiu, te feriu, não necessariamente você era o alvo. Então, essa empatia engloba um monte de coisa, eu estou falando aqui rapidamente, né? Afinal, só temos até 20 horas, né? Então, mas a empatia tem esse se colocar no lugar do outro para entender realmente qual foi a motivação, por que ele fez aquilo comigo. Quanto mais a gente conseguir entender, mais a gente dá uma relaxada no ressentimento, no rancor. Isso já dá um alívio enorme para a gente. É para a gente o perdão. Vou repetir toda vez. É para a gente o perdão. A gente se sente aliviado. E com isso a gente já sintoniza melhor com o alto. A gente já abre mais o coração para receber mais a inspiração dos amigos espirituais. Mas aí, depois dessa, vamos para o altruísmo, que também é uma tradução péssima, porque altruísmo é outra coisa, né? O egoísmo você pensa em você, o altruísmo você pensa no outro. Aqui, essa etapa significa pensar quantas vezes você agiu mal contra alguém e quis ser perdoado. Quantas vezes você precisou de perdão? Veja bem, você já pensou bastante em qual foi a motivação do outro. Agora pensa em você. E quando eu feri alguém? Eu não fiz isso também? O que eu precisei na época? Eu falei várias vezes que o perdão é para a gente, não é para o outro. Mas claro que quando a gente perdoa o outro também recebe alguma coisa de bom. O que ele vai fazer com essa coisa de bom é responsabilidade dele. Mas é claro que a gente perdoando alguém, a gente está fazendo bem a essa pessoa também. Mesmo que ela não saiba, mesmo que ela esteja desencarnada, não importa. O perdão é para a gente, mas ele irradia. Ele já gera bem à nossa volta. Então, esse aqui é para a gente olhar agora desse ponto de vista. Daqui para os outros, o que eu fiz? E eu também não quis ser perdoado? Ou eu fui perdoado e não foi tão bom eu me sentir perdoado? É se colocar nessa posição. Tá? Aí depois disso, aí vem o compromisso. Ok, eu já baixei meu ressentimento, meu rancor, minha mágoa, entendendo a posição do outro, entendendo que eu também faço as minhas bobagens, também erro. Então agora eu vou perdoar aquela pessoa. Já estou conseguindo me lembrar dela com menos dor, agora eu vou conseguir perdoar ela. E aí, para sublinhar isso, para fortalecer isso, para fixar essa decisão, a gente assume esse compromisso de algumas formas concretas. E algumas sugestões são: escreva. Se você tiver escrito lá na primeira etapa, pode escrever até no mesmo papel, no mesmo caderno.
Ou pega um outro papel e escreva: eu me comprometo, a partir de hoje, a perdoar fulano por causa disso, disso, disso. Pode discorrer novamente do que se trata, como você se sentir melhor. De 2 linhas a várias páginas, não tem importância. O que você quiser. O importante é você concretizar aquilo num papel, na matéria, para que aquilo seja um compromisso. E assina. Porque o valor da assinatura também te dá uma sensação de agora é sério. Outra forma de criar um compromisso, eu acho que tem um pouco menos de efeito, mas também funciona, é você gravar. Gravar esse compromisso, fazer uma declaração gravada. E tem uma outra forma de compromisso que eu acho legal também, que é fala com alguém. Alguém, claro, próximo, íntimo, que te compreenda, que te conheça, não é por qualquer pessoa, não é um estranho. Você vai chegar para essa pessoa e vai falar: olha, sabe aquele caso que aconteceu? Ou se ela não sabe, aconteceu isso e isso, e eu estou decidindo aqui que eu vou conseguir perdoar a pessoa, eu quero que você saiba. Porque se você perceber que eu estou escorregando, me ajuda, me chama a atenção, me recoloca de novo no caminho desse meu compromisso. São formas de você concretizar aquela sua decisão para que alguma coisa te ajude a cumprir. E aí sim vem o 5º passo, que foi traduzido por honra, que é honrar o seu compromisso. Essa eu lembro original em inglês, eu acho bem melhor do que honrar, é hold on, segura e vai. Mantém agora. Você assumiu o compromisso e registrou esse seu compromisso, agora leva à frente, leva a sério. Mantém isso. E o importante, gente, esses 5 passos não necessariamente são sequenciais. Você pode ir, voltar, aí chegou no fim, conseguiu, aí começa tudo de novo, porque num dia qualquer você lembra daquilo, aquilo dói de novo. Puxa, achei que já tinha perdoado. Não tem problema, começa tudo de novo. Esse processo, ele é muito legal. Muitas vezes isso é feito em terapia, com a ajuda de um terapeuta, mas é possível qualquer um de nós fazermos sozinhos, se a gente tiver essa disciplina, esse compromisso com nós mesmos de fazermos isso, né? Então fica aí para vocês. A sigla é boa para a gente lembrar, né? Quem sabe inglês é mais fácil lembrar. Quem não sabe, lembra pelo menos do REACH e para poder lembrar desses 5 passos, tá? Lembra o que foi, entenda a motivação do outro, pense às vezes que você também precisou, se comprometa concretizando e agora mantém. E leva à frente, tá bom? Eu vou ficar só com esse, não vou passar para os outros exercícios não, porque esse resume os outros são para cada uma dessas 5 partes. E eu vou fazer mais uma música, com certeza vai passar 1 ou 2 minutos, tá? Nós já estamos no consultório. É uma outra música que essa é sobre o perdão, e essa faz tempo que eu fiz, eu não sei se eu consigo tocar direito. Se eu errar, me perdoe. E é uma história engraçada a música. No milênio passado, antes da minha geração, tinha um compositor muito bom, Lupicínio Rodrigues, que fazia umas músicas muito tristes, pessimistas, com mensagens negativas às vezes. E ele tinha uma música chamada Vingança, que é o oposto do perdão, totalmente o que ele diz lá. Aquela música sempre me incomodou. E um dia eu pensei assim, eu vou fazer uma resposta para essa música. Aí o que eu fiz? Peguei um outro compositor da época, Erivelto Martins, peguei o estilo dele, peguei uma música dele, o estilo daquela música dele, e fiz uma música com aquele estilo. A música do Erivelto é... Não, eu não posso lembrar que te amei. É uma música triste também, mas de um fim de relacionamento. Eu só peguei os acordes, troquei o tom de menor para maior, botei outra melodia, porque não era plágio que eu estava fazendo, e, claro, fiz uma letra sobre o perdão. E aí virou essa música aqui, ó. Sim, eu só quero dizer que te amei e que com isso fui eu que ganhei, pois o que ama se sente melhor, quem mais ama se torna maior,
E eu amei tanto que hoje eu amo mais, caminhando e seguindo a vida em paz. Quanto ao perdão, é difícil dizer que perdoei, pois hoje em dia não dói ao lembrar o que penei. Por isso me perdoe, mas não quero revidar. Na verdade, eu prefiro caminhar. Muito obrigado, gente. Uma boa noite para vocês, uma boa semana, um bom segundo semestre, uma boa encarnação para todos nós. Obrigado, Flávio. Obrigado. Muito produtiva. Hoje nós ganhamos uma sessão de terapia de graça. Coletiva,